Razão e sensibilidade. Autora Jane Austen, capítulo 48. Elinor agora estava ciente da diferença entre a expectativa de um evento, por mais que se diga para a mente considerá-lo como certo, e a própria certeza. Descobrira que, ainda que contra sua vontade, sempre admitira uma esperança, enquanto Edward permanecesse solteiro, de que algo ocorreria para impedir que se casasse com Lucy, que alguma resolução tomada por ele mesmo, alguma mediação por parte de amigos ou alguma oportunidade melhor para a senhorita surgiria, para ajudar com a felicidade de todos. Mas agora estava casado, e ela censurava seu próprio coração por ter enganado a si mesma sorrateiramente, aumentando muito mais a dor causada pela informação. Ele ter se casado tão cedo, antes, como ela imaginava, de entrar para a igreja, e, consequentemente, antes de estar de posse do vicariato, surpreendeu-a um pouco de início. Mas logo viu como era provável que Lucy, com toda sua cautela em relação aos seus próprios interesses, com sua pressa para amarrá-lo, ignorasse tudo, menos o risco de demora. Haviam se casado na capital, e agora apressavam-se a visitar o tio dela. O que Edward não devia ter sentido ao estar a menos de 7 quilômetros de distância de Burton. Ao ver o criado da mãe dela, ao ouvir a mensagem de Lucy. Ela supunha que logo se estabeleceriam em Delaford. Delaford, aquele lugar pelo qual tudo conspirava para fazer com que ela se interessasse, que ela desejava conhecer e ao mesmo tempo evitar. Os viu em um instante na casa paroquial. Viu em Lucy a administradora ativa e inventiva, reunindo em si um desejo de elegância com a maior frugalidade, e com vergonha de que suspeitassem de metade das práticas econômicas que empregava, perseguindo seus próprios interesses a cada segundo, cortejando a boa opinião do coronel Brandon, da senhora Jennings e de todos os seus conhecidos ricos. Em Edward, não sabia o que via, ou o que queria ver. Feliz ou infeliz, nada a agradava. Tirou de seus pensamentos todas as imagens dele. Elinor teve esperança de que algum de seus parentes em Londres fosse escrever a elas, para anunciar o evento e dar mais detalhes. Mas os dias se passaram e não trouxeram nenhuma carta, nenhuma notícia. Apesar de não ter certeza de que alguém era o culpado, aborreceu-se com todos os amigos ausentes. Eram todos sem consideração ou indolentes. Quando vai escrever ao coronel Brandon, senhora? Foi a pergunta que brotou de sua impaciência para que algo acontecesse. Escrevi para ele semana passada, meu amor, e espero vê-lo, ao invés de receber uma carta dele. Insisti sinceramente para que viesse nos visitar, e não me surpreenderia vê-lo chegar, hoje ou amanhã, ou qualquer outro dia. Isto era algo a esperar. O coronel Brandon devia ter alguma informação para dar. Mal havia acabado de se convencer disso, quando a figura de um homem-cavalo atraiu seu olhar para a janela. Ele parou no portão do chalé. Era um cavalheiro. Era o próprio coronel Brandon. Agora ficaria sabendo de mais notícias e sentiu-se trêmula ao pensar nisso. Mas não era o coronel Brandon. Não tinha seu jeito nem sua altura. Se fosse possível, ela diria que era Edward. Olhou novamente. Ele havia acabado de desmontar. Não poderia estar enganada. Era mesmo Edward. Afastou-se da janela e se sentou. Ele está vindo da casa do Sr. Pratt de propósito para nos ver. Ficarei calma. Serei senhora de mim mesma.
Em um momento, percebeu que as outras também perceberam seu erro. Viu sua mãe e Mariane mudarem de cor. Viu-as olhando para ela e sussurrando algo uma para a outra. Daria tudo para conseguir falar e fazê-las compreender que esperava que não se comportassem de forma fria ou insultuosa com ele. Mas não tinha voz e foi obrigada a deixar tudo a critério delas. Nenhuma sílaba foi dita em voz alta. Todos esperaram a entrada do visitante, em silêncio. Seus passos foram ouvidos sobre o caminho de cascalho. Depois de um momento, estava no corredor e depois de outro à frente delas. Sua expressão ao entrar na sala não estava alegre, nem na opinião de Elinor. Sua face estava pálida de nervosismo e parecia estar com medo do modo como seria recebido e ciente de que não merecia uma recepção gentil. A senhora Dashwood, contudo, agindo de acordo com os desejos da filha, pela qual pretendia se deixar guiar quanto a tudo, estendeu sua mão a ele e desejou-lhe felicidades. Ele corou e gaguejou uma resposta ininteligível. Os lábios de Elinor moveram-se junto com os de sua mãe, e quando o momento de agir havia passado, desejou ter apertado sua mão também. Mas era tarde demais, então sentou-se novamente e falou sobre o tempo, com uma expressão que pretendia que fosse franca. Mariane havia saído de vista o mais que podia, para esconder sua agitação. E Margaret, estendendo uma parte do caso, mas não tudo, pensou ser sua responsabilidade agir de forma respeitável. Então sentou-se na poltrona mais longe dele que encontrou e manteve-se estritamente em silêncio. Quando Elinor havia acabado de regozijar-se com o tempo seco, uma pausa horrível ocorreu. Foi interrompida pela senhora Dashwood, que sentiu-se obrigada a esperar que ele havia deixado a senhora Ferrars bem. Ele respondeu apressadamente que sim. Outra pausa. Elinor, decidindo esforçar-se, apesar de temer o som da própria voz, disse: "A senhora Ferrars está em Longstaple?" "Em Longstaple", respondeu ele com um ar de surpresa. "Não, minha mãe está na capital." "Minha intenção", disse Elinor, pegando sua costura de cima da mesa, "foi perguntar sobre a senhora Edward Ferrars." Ela não ousou levantar os olhos, mas sua mãe e Mariane fixaram seus olhares nele. Ele corou. Pareceu ficar perplexo. Olhou ao redor com uma expressão de dúvida e, após hesitar um pouco, disse: "Talvez queira dizer... meu irmão?" "Está se referindo à senhora Robert Ferrars." "Senhor Robert Ferrars?" repetiram Mariane e a mãe, em uma entonação do mais absoluto espanto. E apesar de Elinor não conseguir falar, até mesmo os seus olhos estavam fixos nele, com a mesma surpresa impaciente. Ele levantou-se da poltrona e andou até a janela, aparentemente por não saber o que fazer. Pegou uma tesoura que estava sobre o parapeito e, estragando a própria tesoura e a bainha que a guardava, cortando esta última em pedaços enquanto falava, disse apressadamente: "Talvez não saibam. Pode não ter ficado sabendo que meu irmão recentemente se casou com a mais nova, com a senhorita Lucy Steele." Suas palavras foram recebidas por um indescritível assombro por parte de todas, menos Elinor, que permaneceu sentada, inclinada sobre sua costura, em tamanho estado de agitação que fez com que mal percebesse onde estava. "Sim", disse ele. "Casaram-se na semana passada e agora estão em Dawlish." Elinor não pôde mais ficar sentada. Quase saiu correndo do cômodo e logo que a porta se fechou atrás dela, irrompeu em lágrimas de alegria, que de início temeu que não fosse mais parar. Edward, que até então não havia olhado para nada além dela,
a viu sair apressada, e talvez tenha visto ou até mesmo ouvido sua emoção, pois logo depois entrou em um devaneio que nenhuma observação, pergunta ou declaração afetuosa da senhora Dashwood pôde penetrar. E finalmente, sem dizer uma palavra, saiu da sala e caminhou até o vilarejo, deixando as outras atônitas e perplexas com a mudança de sua situação, tão maravilhosa e repentina, perplexidade que elas não tinham como apaziguar, senão com suas próprias conjecturas. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. E clique no sininho para ativar as notificações dos próximos capítulos. Até a próxima!